Após descobrir a traição de sua esposa, Amy, com um colega de trabalho, um homem narra sua jornada de superação e redescoberta pessoal. Confrontado com a dor da infidelidade e as manipulações de sua esposa, ele passa por um processo difícil de deixar para trás o casamento e reconstruir sua vida. Em meio a reviravoltas inesperadas, ele encontra força para seguir em frente, refletindo sobre os erros do passado e aprendendo a lidar com a dor da perda. Um relato envolvente sobre traição, amadurecimento e o poder de recomeçar. Sou um homem de 50 anos, casado com minha esposa Amy, de 48, há mais de 2 décadas, 23 anos para ser mais exato. Temos 3 filhos juntos, o mais velho deles tem 22 anos e o mais novo está quase com 18. Nossos filhos são Rachel, de 22 anos, Jake, de 19 e Ava, de 17, quase 18. Recentemente, Amy me confessou que estava me traindo com um colega de trabalho, o Matt, de 27 anos. Estou usando nomes fictícios, por motivos óbvios. Uma semana atrás, ela se sentou comigo e me contou que estava com Matt há 2 anos e que finalmente se sentia pronta para me contar a verdade e levar o relacionamento deles para o próximo nível. Nossos filhos já são praticamente adultos e Ava vai completar 18 em 2 meses. Então ela acreditava que esse seria o momento perfeito para me contar a verdade. Fiquei devastado quando ela me contou e sou grato por nenhum dos nossos filhos estar por perto para me ver desmoronar em um mar de lágrimas e ter uma crise total quando ela me confessou, porque tenho certeza de que eles não teriam gostado de ver isso. Rachel já havia se mudado para trabalhar depois da faculdade. Jake está na faculdade e Ava estava na casa de uma amiga naquele dia. Então ficamos com a casa só para nós. Tenho certeza de que foi por isso que Amy escolheu aquele dia para me contar a verdade. Ela tentou me confortar enquanto eu chorava, implorando para que ela não me deixasse e nos desse outra chance. Mas ela me disse que não podia mais ficar comigo e desperdiçar mais tempo em um casamento sem amor. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo naquele dia. Então, naturalmente, minha primeira reação foi tentar fazer ela ficar e negar tudo o que ela me disse. Então, peço que ninguém me julgue, pois tudo o que eu disse foi em um momento de fraqueza. Eu chorei por meia hora até que a realidade finalmente se instalou e consegui me recompor. Amy estava me acariciando o braço o tempo todo e dizendo coisas como "vai melhorar" e "você vai encontrar alguém", me tratando como um cachorrinho ferido e não como o marido que ela traiu e deixou após 23 anos de casamento. Assim que me recuperei, me levantei e pedi para ela sair de casa, porque eu não queria ela por perto. Quando disse isso, ela ficou visivelmente surpresa, pois eu passei de implorar para que ficasse para pedir para ela ir embora. Para ser honesto, eu também fiquei surpreso, mas disse isso assim mesmo. Se ela tinha algo a dizer naquele momento, não falou, e saiu em silêncio depois de pegar alguns de seus pertences e colocar em uma mala já meio cheia. Eu sabia que ela já estava planejando sair e que havia antecipado isso. Ela então saiu depois de um abraço meio constrangedor, que eu nem retribuí, ficando parado como uma estátua. Após Amy sair, acho que chorei como um bebê pelas próximas horas, até que Ava voltou para casa. Eu estava arrasado e não sabia o que fazer comigo mesmo, pois meu casamento tinha desmoronado. E, ainda pior, a mulher que eu amava mais do que tudo me traiu e continuou me traindo por 2 anos até finalmente me contar. O pior é que ela nem achava que o que fez era algo tão errado, porque o tempo todo, depois que ela me confessou, ela agiu como se nada tivesse acontecido e só tentava me consolar, porque provavelmente se sentia desconfortável sentada ali em silêncio enquanto eu chorava. Minha mente estava uma confusão de pensamentos e ainda está em um ciclo sem fim, mas pelo menos agora, uma semana depois, estou me sentindo consideravelmente mais estável e consegui me manter firme pelo bem dos meus filhos, se não por mim mesmo. Eu tenho que ser forte por eles, porque isso também foi um grande choque para eles. Quando Ava chegou em casa naquele dia, me encontrou dormindo no sofá e ao me acordar, percebeu que eu tinha chorado, pois meus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela me perguntou o que estava acontecendo e onde estava a mãe dela várias vezes, até que eu finalmente contei a verdade. Eu sabia que ao falar tudo em voz alta, a situação se tornaria real e eu acabaria chorando novamente, mas acabei dizendo a verdade e, inevitavelmente, chorei ainda mais. O que foi meio vergonhoso, mas pelo menos a Ava estava lá para me consolar e foi genuíno. Ela estava tão chocada quanto eu fiquei quando soube. Não estava pensando direito na hora e não tinha contado nada a ninguém até então, mas Ava fez várias ligações e conseguiu avisar seus irmãos para que voltassem para casa assim que pudessem. Ela também avisou o tio dela, meu irmão Eric, de 45 anos, para que ele pudesse vir me ajudar. Meu irmão Eric é solteiro por opção, mas é um cara confiável e eu sabia que poderia contar com ele
se precisasse. Ele me provou certo quando chegou em casa poucas horas depois da ligação de Ava, mesmo morando bem longe. Ele sabia que eu precisava de tempo para processar a situação e lamentar o fim do meu casamento e da vida como eu conhecia. Então, ele se mudou para cá para nos ajudar pelos próximos dias. Já se passou uma semana e ele ainda está aqui, assim como todos os meus filhos. Estamos tentando lidar com a situação juntos e tentar entender o que aconteceu, porque ainda parece um pesadelo do qual não consigo acordar. Não pensei que a saída de Amy tivesse tanto impacto sobre mim e minha saúde mental, mas acho que o Eric estava certo em ter atendido ao telefonema e vindo morar conosco, porque me senti completamente perdido desde que ela saiu e não consigo nem levantar da cama de manhã. Sim, acredito que preciso de toda a ajuda que puder conseguir. Meus filhos também têm sido incrivelmente gentis e sou grato por isso. Já conversei com meu advogado sobre tudo e estamos nos preparando para o inevitável divórcio. Ainda não entrei com o pedido de divórcio porque estava esperando que fosse Amy quem me servisse, mas foi estranho que isso ainda não tivesse acontecido. Então, ontem à noite, muito tarde, recebi uma ligação de Amy e fiquei surpreso, porque não tínhamos conversado desde que ela saiu e não tinha ideia do motivo de ela me ligar depois de quase uma semana. Atendi a ligação e ela parecia angustiada. Eu sabia que ela estava chorando. Perguntou sobre os filhos e eu disse que todos estavam aqui e que meu irmão também estava. Tentei manter a preocupação fora da minha voz o máximo que pude, porque não queria que ela soubesse que ainda me importava. Eu me importava e ainda me importo, mas não queria que ela soubesse disso. Depois de perguntar sobre as crianças e eu ter respondido da maneira mais seca possível, ela começou a chorar no telefone, o que me surpreendeu, porque não esperava que ela fosse chorar. Ela foi a responsável pela traição e pela separação, então não fazia sentido ela estar chorando. Eu não consegui me controlar, e antes que eu percebesse, perguntei se ela estava bem. Então ela me contou que Matt a havia rejeitado quando ela tentou se mudar para a casa dele no dia em que deixou nossa casa. Aparentemente, ele não estava pronto para um relacionamento sério e só queria se divertir. Ele disse isso claramente para ela, dizendo que ainda era jovem e queria aproveitar ao máximo antes de se estabelecer. Embora Amy seja atraente para a idade dela, ela tem 50 anos e 3 filhos. Ela então me contou que ficou devastada quando ele a rejeitou e agora estava sozinha e perdida. Ela não sabia o que fazer e estava pedindo desculpas por tudo, me dizendo que se arrependeu do que fez. Eu não sabia o que pensar. Parte de mim queria acreditar nela, mas outra parte sabia que ela já tinha tomado essa decisão antes e que agora ela só estava desesperada, sem saber a quem recorrer. Ela me pediu uma chance de voltar, dizendo que estava disposta a tentar salvar nosso casamento, mas eu já estava decidido. Eu não queria mais viver com alguém que me traísse e me deixasse de lado depois de tantos anos juntos. No fundo, eu ainda amava a Amy, mas o que ela fez foi imperdoável. Eu não sabia se um dia conseguiria perdoá-la, e no momento em que ela me ligou, já tinha decidido que minha vida seguia sem ela. Para mim, a confiança tinha sido destruída, e embora ela quisesse voltar, eu não tinha mais forças para tentar novamente. A ideia de seguir em frente sem ela parecia dolorosa, mas era a única maneira de reconstruir minha vida e encontrar a paz novamente. E essa não é a visão dele de uma esposa ideal para o futuro, porque ele quer ter filhos e uma vida longa com quem quer que ele escolha se casar. Dada a idade de Amy, ela não pode oferecer isso a ele, e por isso, ele acha que não deveriam ter um relacionamento real ou morar juntos. Nenhum dos dois está pronto para um relacionamento, e mesmo se estivesse, ele não estaria com Amy. Agora, ela estava tendo uma crise total, porque não tinha para onde ir. Ela ficou chorando ao telefone por uns 15 minutos, porque agora, ela sabia que havia destruído sua vida com aquele caso. E sinceramente, eu fiquei bem satisfeito com tudo o que estava acontecendo. Ela me contou que nossos filhos não estavam mais falando com ela. Todos a bloquearam em todos os lugares, sem dizer uma palavra, e que ela estava morando em um hotel há uma semana, porque não sabia se eu a aceitaria de volta ou não, e estava com muito medo de me perguntar. Ela finalmente teve um colapso e me ligou ontem, porque não sabia o que mais fazer, e, obviamente, não poderia viver no hotel para sempre. Ela ligou para me perguntar se eu deixaria ela morar comigo e daria uma chance para ela. Eu fiquei atônito com a audácia de ela me fazer esse pedido, e em segundos, toda a minha preocupação e tristeza desapareceram, dando lugar à raiva, que na verdade já deveria ter surgido muito antes. Eu disse logo de cara que não haveria segunda chance para ela, assim como ela não me deu uma, e que eu estava feliz por tudo aquilo estar acontecendo com ela, porque ela merecia cada pedacinho disso pelo que fez. Então, desliguei o telefone sem esperar uma resposta e o desliguei de novo para poder dormir sem pensar nela. Eu fiquei realmente irritado por ela achar, por um segundo, que depois de tudo o que fez, ela poderia simplesmente vir correndo para mim e eu resolveria tudo, como sempre fiz. Tivemos muitos altos e baixos durante o nosso casamento, como qualquer outro casal.
mas eu sempre tentei resolver cada briga, mesmo que raramente ela se desculpasse comigo. Eu sempre fui atrás dela e tentei me redimir, mesmo quando eu não estava errado, mas eu já tinha chegado ao meu limite. Não conseguia passar por isso, não podia esquecer isso, e com certeza não queria esquecer, porque isso era a realidade que eu precisava. Eu sempre amei minha esposa mais do que ela me amou e mais do que ela merecia ser amada, mas isso acabou agora. Agora, eu não acho que fiz nada de errado ao pedir para ela sair de casa e me recusar a deixá-la voltar, porque, afinal, a casa é tecnicamente minha, já que fui eu quem a comprei. Então, ela não pode me forçar a deixá-la morar lá, mas ela tem tentado me manipular, fazendo-me acreditar que estou sendo cruel com ela de alguma forma. Quando finalmente liguei o telefone de novo nesta manhã, encontrei várias mensagens dela, enviadas na noite passada, depois da nossa conversa. Ela estava furiosa e se fazendo de vítima, porque aparentemente eu estava sendo egoísta e não pensava nela, o que é uma coisa estranha de se dizer depois de ela ter me traído. Ela também me acusou de ter virado os filhos contra ela, o que não é verdade, porque até ela me contar sobre o caso, eu nem sabia que eles a tinham bloqueado e se recusavam a falar com ela. Então, não acho que isso seja minha culpa. Na verdade, eu realmente não vejo por que isso deveria ser minha culpa. Talvez seja a raiva falando, mas parece insano ela me acusar de ser egoísta, porque eu não quero dar uma segunda chance ao nosso casamento depois de ela ter me traído. E quando ela foi rejeitada, veio rastejando de volta pra mim, pensando que eu a aceitaria de volta de imediato. Eu não acho que estou errado aqui, e também queria ter certeza de que não estou sendo cruel demais por raiva nesta situação. Então estou pedindo a opinião de vocês agora. Sou babaca por me recusar a deixar minha esposa voltar para minha casa depois de ela me trair com um colega de trabalho? Atualização 1. Oi pessoal, primeiramente, muito obrigado a cada pessoa que tirou um tempo para responder a minha postagem original. Eu realmente sou grato por ter feito aquela postagem e perceber o quanto estava sendo manipulado por Amy, porque ela fez eu questionar minha decisão de não deixá-la voltar para minha casa e para minha vida. Eu certamente estava tendo dúvidas e teria cedido caso não tivesse postado aqui. A todos que responderam, muito obrigado. Eu aprecio muito e acho que vocês me salvaram de uma vida inteira de miséria e desconfiança que seria inevitável se eu decidisse perdoar Amy e voltar com ela. Mas sim, agora estou de volta aos meus sentidos e sei que ela não merece uma segunda chance. Já se passaram alguns dias desde a minha postagem original e ela tem me mandado muitas mensagens tentando me convencer a aceitá-la de volta e usou quase todas as táticas possíveis, desde me fazer sentir culpado até tentar me manipular emocionalmente. Ela continua se desculpando, dizendo que cometeu um grande erro ao se envolver em um caso extraconjugal e que fará o possível para me compensar. Não sei por que ela acha que ainda vou aceitá-la, mesmo depois do que fez, porque isso não é apenas uma briga qualquer. Ela está tratando tudo com uma leveza absurda e ainda não percebe a gravidade do que fez, e duvido muito que ela algum dia entenda. Agora, estou me sentindo muito melhor, então enviei Rachel e Jake de volta para que pudessem retomar suas vidas normais. Ava ainda está morando comigo e me verifica de vez em quando, o que eu aprecio, mas eu disse a ela para não se deixar prender por mim e não deixar de se divertir com seus amigos ou fazer o que a faz feliz. Sei que esse é um momento difícil para todos nós, mas eventualmente vamos superar isso, e ela deve aproveitar o tempo que tem aqui, porque ela também vai se mudar para a faculdade no outono. Meu irmão ainda está morando conosco e sou muito grato por isso. Eu falei sobre o impacto emocional do caso e de Amy me deixar por muito tempo, mas também há as tarefas do dia a dia que foram afetadas pela partida dela. Pode parecer algo trivial, mas são lembretes constantes da ausência dela. Agora que Amy se foi, precisamos de alguém para assumir a parte dela nas tarefas domésticas. Ela sempre se encarregava da lavanderia, porque dizia que gostava disso. Os filhos e eu ficávamos com a limpeza da casa, o lixo e a louça. E Amy fazia a lavanderia e a cozinha porque gostava dessas coisas. Agora, somos eu e Eric que estamos assumindo, porque Ava está ocupada com sua vida e eu não ia ficar impedindo ela de sair para ajudar nas tarefas. Meu irmão tem sido uma bênção desde que chegou, e apesar de não ser muito emocional ou afetuoso, tem estado comigo e tem me feito sentir que posso relaxar um pouco, o que é algo que eu realmente precisava. Relação à parte legal, meu advogado e eu já iniciamos o processo de divórcio. Entramos com a petição ontem, depois que percebi que agora que Amy não tinha mais para onde ir, ela não ia mais entrar com o pedido de divórcio, porque ela queria voltar para casa. Ela será notificada nos próximos dias e aí a verdadeira batalha vai começar. Já está sendo exaustivo pensar nisso, então mal posso imaginar o quanto será mentalmente cansativo quando eu realmente tiver que passar por tudo isso. Nunca imaginei que teria que me divorciar, mas aqui estamos. É uma sensação horrível, mas não há mais nada que eu possa fazer. Pelo menos saberei que fiz o meu melhor para manter o casamento intacto e que o que está acontecendo agora não é minha culpa, é dela. Então, não preciso me sentir culpado pelo que aconteceu. Atualização 2. Amy foi notificada
complicada hoje com os papéis do divórcio e não acho que ela tenha reagido bem. Se as mensagens que ela me enviou forem qualquer tipo de indicação, eu não a bloqueei porque ainda não encontrei força mental para cortá-la totalmente, mas vou fazer isso em breve. Ela me enviou várias mensagens cruéis, falando sobre coisas que gostaria que me acontecessem, porque, segundo ela, sou eu quem arruinou a vida dela, e estou apenas me vingando por ela tentar se divertir um pouco, para tentar se distrair da vida monótona e sem graça dela. Ela disse que estou quase com 50 anos, e pareço ter essa idade também, e que só queria uma mudança de cenário. A questão de eu parecer ter a minha idade é justa, porque parei de ir à academia há muito tempo, e minha linha do cabelo está recuando, mas acho que isso acontece com qualquer pessoa normal. Todos nós envelhecemos. Sou pai de 3 filhos, quase todos já adultos, então acho natural parecer da minha idade. Não é como se eu fosse feio ou obeso de forma não saudável. Ainda me mantenho em boa forma para a minha idade, mas se ela quer que eu pareça igual quando nos casamos, na nossa juventude, aí vai ser um problema. Não acho que seja humanamente possível manter a mesma aparência, a menos que você seja uma celebridade e tenha dinheiro e tempo para cuidar disso ao longo dos anos. Claro que ela acha Matt mais atraente fisicamente do que eu, mas é aí que entra o compromisso matrimonial. Se ela não conseguiu se controlar e se jogou no primeiro cara mais jovem que ela achou atraente, isso não é minha culpa. É meio patético que ela ainda esteja tentando transferir a culpa para mim e fazer parecer que o que ela fez foi certo, e que eu deveria ter consertado a mim mesmo, mas é assim que ela é, eu suponho. Só agora, finalmente, estou vendo todas as bandeiras vermelhas que ignorei por mais de 20 anos, por amor à minha esposa. Mas agora que ela é minha futura ex-esposa, percebo o tipo de pessoa que ela realmente é, e me sinto um idiota por nunca ter reconhecido isso antes. Eu deveria ter percebido, mas escolhi ignorar porque amava a Amy. E até hoje, no fundo, sei que ainda a amo, o que me parece patético e constrangedor admitir, mas não consigo evitar. Isso é o que me impediu de bloqueá-la e cortá-la completamente até agora, mas estou rezando para encontrar forças para fazer isso logo, porque não acho que aguento mais essa loucura dela. Não quero mais ver esse lado dela. Não vou chamar isso de lado ruim, porque o que ela está fazendo é além disso. É cruel a ponto de ser hilário, se é que isso pode ser chamado assim. Atualização 3. Houve uma virada bem irônica nos acontecimentos, mas felizmente isso não me afeta diretamente. Fiquei sabendo da minha filha Rachel há algumas horas que, desde ontem, Amy está tendo um drama online com Matt, porque ela postou um desabafo dizendo que Matt a enrolou por 2 anos e depois a largou porque não via futuro com ela. Agora que penso nisso, foi bem estúpido da parte dela abandonar sua vida sem nem ao menos discutir isso com ele antes. Eu não sou um traidor, mas pelo menos ela deveria ter pensado melhor antes de se jogar de cabeça nesse relacionamento com Matt, e ao menos ter perguntado a ele se ele queria as mesmas coisas. Voltando à postagem, algumas outras colegas de trabalho também comentaram, dizendo que ele também esteve envolvido com elas. Ou seja, o cara estava sendo o colchão da empresa e nunca amou a Amy. Eu não acreditava em karma antes, mas agora vejo que isso é karma em sua melhor forma, e não consigo acreditar que isso esteja acontecendo com ela. Eu a bloqueei, e Rachel também, mas ela descobriu por um primo dela, que obviamente ainda a tinha adicionada, porque ainda não anunciamos a separação para o resto da família. Mas acho que essa postagem já faz o trabalho. Ainda vou contar para minha família em breve, mas antes disso, quero aproveitar o drama que ela se meteu e dar um passo atrás para admirar o buraco onde Amy se meteu. Esse cara, Matt, realmente merece aplausos, porque eu realmente não consigo imaginar alguém conseguindo ter múltiplos casos no mesmo escritório por mais de 1 ano. No começo, eu o odiava, quando soube que Amy estava me traindo com ele, mas agora estou começando a ficar mais tranquilo em relação a ele. Eu até posso congratulá-lo e dizer algo como, bem jogado, não sei, só sei que isso é a vingança perfeita pelo que Amy fez comigo, e realmente é o exemplo perfeito das consequências de trair e arruinar uma vida perfeita por causa de uma diversãozinha, como ela mesma disse. Pelo menos logo estarei fora dessa bagunça na vida dela, e não vejo a hora de o divórcio ser finalizado. Nesse ponto, já está mais que claro para mim o que aconteceu. Atualização 4. Já se passou mais de 1 mês desde o meu post original, e agora estamos na fase de negociações para o acordo. É incrível como agora, ao olhar para ela, não sinto absolutamente nada. Ela sorri para mim às vezes nas reuniões e tenta falar comigo depois delas, mas eu faço o meu melhor para evitá-la e manter distância. Pelo que sei, ela está morando com uma amiga e foi demitida do emprego, mas não acho que eu precise pagar pensão alimentícia por causa da confissão pública da infidelidade dela no Facebook, graças à sua crença delirante de que Matt algum dia levaria a sério o relacionamento com ela. Eu não preciso nem provar que ela me traiu, porque ela mesma fez todo o trabalho para mim. Meus filhos ainda não falam com ela, e nós agimos como se ela nem existisse mais. Eu sei que isso não é exatamente saudável, mas vamos pensar sobre isso depois, quando o tempo passar. Agora, ainda está muito fresco para discutir emocionalmente. Eu estou muito melhor do que quando postei aqui pela primeira vez, e sei que vai melhorar com o tempo. Provavelmente vou começar terapia em breve, quando tiver mais tempo, depois que o divórcio for finalizado ou algo assim, e talvez isso me ajude a me sentir bem sobre tudo eventualmente.